Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Olá pessoal, então vamos lá para mais uma aula. Eu havia dito na última aula que eu iria deduzir a equação reduzida da reta, tá? Então qual é a ideia que a gente vai usar? A gente tem uma reta aqui que foi determinada por uma inclinação, então eu conheço a inclinação, e por um ponto por onde ela passa, esse ponto P0 aqui. Então eu tenho como conhecido o ponto P0, x0, y0, e vocês já viram com o Luiz que se eu conheço esse ângulo alfa, eu vou chamar de M a tangente desse ângulo alfa, ok? Que é exatamente a inclinação da minha reta. Lembrando que esse ângulo aqui, eu sempre conto aqui a partir do eixo X até a reta no sentido anti-horário, ok? Beleza. Então, como que eu poderia trabalhar com essas informações? Vejam que uma reta, independente de como ela esteja no plano cartesiano, a não ser no caso em que ela é vertical, tá? Então, desconsiderando o caso em que ela é vertical, com certeza a reta, ela cruza o eixo Y, né? Corta o eixo Y em algum ponto. Eu vou dizer que esse ponto Q é o ponto 0n, o x dele é 0 e o y é n. E além disso, na verdade, o que eu quero chegar aqui, como a gente viu na última aula, é numa relação para um ponto qualquer, xy dessa reta. Lembrando o seguinte, o ponto P é um ponto genérico, é qualquer ponto da reta, ele representa os infinitos pontos da reta. E o ponto P0 é um ponto particular, é um ponto fixo, que nesse caso aqui eu conheço ele, tá? Ele não representa qualquer ponto, ele representa única e exclusivamente o ponto P0. Então, a minha equação, ela tem que estar em função de x e y, tá? Para um ponto genérico. Qual é a relação entre os valores x e y, entre as coordenadas x e y, de um ponto que pertence a essa reta, que está nessa reta? Bom, vamos lá. O que eu posso fazer aqui inicialmente é, considerando esse ponto onde ela corta o eixo y, eu posso desenhar um triângulozinho retângulo aqui, ó. Concordam comigo? E se esse segmento aqui ele é paralelo ao eixo x, então, com certeza, né, como eu tenho uma reta aqui, a minha reta R, aqui eu também tenho um ângulo alfa. E, como eu chamei a inclinação de tangente de alfa, né, m igual a tangente de alfa, eu vou calcular a tangente desse ângulo nesse triângulozinho retângulo aqui. Como é que eu vou fazer a tangente de alfa? A tangente de alfa é cateto oposto, e aí eu posso pegar o y0 menos o y do ponto Q, que é n, dividido por x0 menos o x do ponto Q, que é 0. Então, como tangente de alfa é m, eu vou ter m é igual a y0 menos n, dividido por x0. Se eu passo x0 multiplicando, eu tenho mx0 é igual a y0 menos n. Melhorando um pouquinho, eu tenho mx0 mais n, né, somando n dos dois lados, eu tenho tudo isso igual a y0. Reparem que nessa equação aqui, quase tudo é conhecido. Eu tenho m, que é a inclinação da reta, que foi dada, eu estou partindo dessa ideia de que eu conheço a inclinação da reta. Eu tenho x0 e y0, que são as coordenadas de um ponto particular da reta, que eu também conheço. Então, dessa equaçãozinha aqui, utilizando o ponto particular e a inclinação, eu consigo saber onde a minha reta vai cortar o eixo y. Ok? Beleza. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa mesma abordagem, só que utilizando um ponto genérico da reta agora. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com triângulos retângulos. Então, eu posso, de novo, calcular a tangente do mesmo ângulo alfa de uma maneira um pouco diferente, utilizando um ponto genérico. Então, eu vou ter tangente de alfa é igual a y, um y genérico, menos o n, dividido por x menos 0. De novo, tangente de alfa continua sendo m, tá? Foi o nome que a gente deu para a inclinação da reta, é igual a y menos n sobre x. Então, eu vou ter x, ou melhor, mx igual a y menos n, eu tenho que mx mais n é igual a y. Ou, para ficar mais bonitinho,
y igual a mx mais n. Esse y igual a mx mais n, pessoal, é justamente a minha equação reduzida da reta. Tá? Na equação reduzida da reta, eu vou ter uma relação entre o x e o y de um ponto genérico, um ponto qualquer da reta. Todos os infinitos pontos dessa reta devem respeitar essa equação, onde eu deixo o y isolado e explicitamente aqui aparece a inclinação da reta acompanhando o x, mais o valor da ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Ok? Então, na equação reduzida, tem y isolado igual a inclinação da reta vezes x, mais o valor da ordenada onde a reta corta o eixo y. Ok? Essa é a equação reduzida. Se der tempo, vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Antes de fazer um exemplo, vamos olhar algumas observações. Então, aqui na minha equação reduzida, y igual a mx mais n, o que eu posso comentar? M é chamado coeficiente angular, então a inclinação da reta é conhecida na equação reduzida como coeficiente angular, e n é o coeficiente linear. Vocês já devem lembrar disso lá da função afim, já aparecia isso, né? Coeficiente angular e o linear da função afim. M também pode ser chamado de inclinação da reta, que a gente comentou, ou taxa de variação, aí a depender do contexto do exercício. Tá? Dependendo de como você está escrevendo o y em função de x, pode ser que nesse contexto aqui, esse m seja justamente a taxa de variação, ou seja, como que o y está variando em função de x. E essa taxa de variação constante, a gente vê na função afim, e isso pode aparecer em algum contexto com esse nome. M pode ser calculado a partir de quaisquer dois pontos, isso também é interessante. Lembra que a outra ideia de determinar uma reta era através de dois pontos dados? Então, pode ser que, ao invés de dar um ponto e a inclinação, eu tenha dois pontos, P e Q. Como é que eu posso determinar esse M? Esse M nada mais é do que a tangente desse ângulo alfa, ou seja, é a variação em y sobre a variação em x. Então, basta eu fazer a subtração entre as ordenadas, né, de P e Q, dividido pela variação das ordenadas, das abscissas, de P e Q. Ok? A ordem que você faz essa variação não importa, desde que você respeite a mesma ordem aqui embaixo, né? Porque como no exercício você não sabe necessariamente qual ponto está mais à frente ou mais atrás no eixo x, você vai fazer, né, yp menos yq dividido por xp menos xq. Você pode até trocar essa ordem, mas você tem que trocar nos dois, porque senão você pode inverter o sinal desse m, tá bom? M maior que zero implica que eu tenho uma reta inclinada positivamente, tá? O que eu estou querendo dizer com isso é que, como a gente lê da esquerda para a direita, essa reta vai estar como se estivesse subindo, ela está em aclive, certo? Comparando, né, fazendo associação com a função afim, a gente vai dizer que essa reta é crescente, tá? No contexto da função, porque quem é crescente de fato é a função. M menor que zero significa que eu tenho uma reta inclinada negativamente, né? É como se eu tivesse isso aqui, né? Um ângulo aqui maior do que 90, então a tangente é negativa, a minha reta da esquerda para a direita, ela está em declive, ou, fazendo associação com a função, eu teria uma função decrescente, e o m igual a zero significa uma reta horizontal, né? Olha lá, o m igual a zero, tangente de zero é zero, a equação de uma reta horizontal é simplesmente y igual a n, porque todos os pontos dessa reta têm o mesmo y. Então, o que eles têm em comum? O y é sempre igual a n. Se eu tenho um ponto fora dessa reta, o y é diferente de n. Ok? E o caso que a gente tinha deixado como exceção, que é uma reta vertical, a gente não tem equação reduzida. Tá? Porque não tem como eu escrever naquele formato, porque aqui o ângulo é 90, eu não tenho tangente de 90, tangente de 90 não existe. Então, eu não consigo escrever y igual a mx mais n para uma reta vertical. Como é que fica a equação dela, então? Como é que a gente tampa esse buraco? Ora, o que acontece numa reta cujos pontos, né, estão todos na vertical, eu tenho que o x é sempre o mesmo valor, x é igual a k. Belezinha, pessoal? Um exemplo fica para uma próxima aula, tá bom? Valeu!